O paciente se mexeu de repente. Até aquele momento, ele estava quieto, quase imóvel, apenas o peito subindo e descendo suavemente sob o lençol fino. Mas agora ele deu um solavanco, como se tivesse levado um choque, e tentou se apoiar nos cotovelos. Eu estou passando mal, está ouvindo? Ele sussurrou, e imediatamente engasgou, buscando ar. Desviei o olhar do soro, onde pendia uma bolsa pesada com um líquido vermelho escuro, e olhei para o homem. Um chiado rouco e cortado escapou de seu peito. O rosto do paciente começou a ficar manchado. Uma palidez mortal ao redor dos lábios e um rubor febril e doentio nas bochechas. Gotas de suor brotaram em sua testa e têmporas. O paciente olhava pelo quarto com olhos que não viam nada, incapaz de focar, e eu via neles o medo inconsciente. Abafado, ele conseguiu dizer de novo. Ele levou a mão ao coração, começando a respirar rápido, como se estivesse correndo uma maratona e não conseguisse parar. Me ajude, tire isso daqui. O paciente se agitou, inquieto, esticando a mão em direção ao catéter. Ele se jogou para o lado, se enrolando no lençol. Eu me inclinei sobre ele, e o cheiro característico de metal invadiu meu nariz. Alarmada, coloquei minha mão em seu antebraço. A pele estava fria e pegajosa de suor. Doutor Otávio, por favor, olhe, ele está sufocando. Exclamei, virando-me para o médico sentado na outra ponta do quarto, de olhos grudados em seu tablet. O médico responsável desviou o olhar da tela, irritado, e lançou um olhar rápido ao paciente. Letícia, é uma reação normal à proteína. Um espasmo vascular. Dê um anti-histamínico e tudo vai se normalizar, disse ele em um tom casual. Só não comece com esse pânico. O senhor Almeida tem histórico de alergia. Eu li o prontuário. Olhei novamente para o homem tremendo sob o lençol e não consegui acreditar. Mas ele está empalidecendo. Olhe para os lábios dele. Faça o seu trabalho e não se meta, disse o médico irritado. Se formos interromper a transfusão a cada espirro, nunca vamos conseguir melhorar o quadro sanguíneo dele. De repente o paciente gemeu e se dobrou, agarrando a região lombar com as duas mãos. Obedecendo ao meu instinto profissional, olhei para o coletor de urina. O tubo de plástico transparente do catéter estava se enchendo, diante dos meus olhos, com um líquido escuro, espesso e assustador. Percebendo que os rins do paciente estavam começando a falhar, senti tudo dentro de mim se contrair de medo. Doutor Otávio, isso não é uma reação normal, eu disse mais baixo, mas com a voz mais firme. Tem certeza que este é o sangue dele? O médico levantou a voz, indignado. Você vai começar de novo? Já chega, eu disse para obedecer. O paciente gemeu mais uma vez, arqueando as costas, agarrando-se desesperadamente à grade da cama. Eu não aguentei. Pare a transfusão, gritei. Agora, quem você pensa que é para me dar ordens? Berrou o doutor Otávio. Saia daqui e chame o plantonista, se você não dá conta do recado. Eu não estava ouvindo. Meus dedos, por puro instinto, se esticaram e fecharam a trava de plástico do tubo. Você enlouqueceu? O médico pulou da cadeira, jogando o tablet de lado. Ele correu na minha direção e me empurrou bruscamente no ombro. Eu cambaleei, bati no suporte do soro. A agulha saiu da veia, e o sangue escuro jorrou como um leque no piso branco, nas minhas mãos e no meu jaleco, manchando o tecido instantaneamente. Nesse momento, a porta do quarto se abriu. Uma auxiliar de enfermagem entrou correndo por causa dos gritos. Ela parou na porta paralisada, cobrindo o rosto com as mãos ao ver o chão coberto de sangue. O paciente continuou se contorcendo por mais um segundo ofegante, e então caiu de lado pesadamente. Seu rosto ficou cinzento, o olhar perdido. Tire ela daqui. O médico apontava furiosamente para mim. A auxiliar, obedecendo ao tom de comando, me agarrou pelos ombros e literalmente me empurrou para fora do quarto. Fiquei parada no corredor vazio e frio. Levantei minhas mãos lentamente e encarei minhas palmas, onde o sangue de outra pessoa, quente minutos atrás, agora começava a secar, repuxando a pele com uma crosta escura e desagradável. Uma equipe de reanimação passou correndo por mim em direção ao quarto. Eu não entendi quem os chamou nem quando. Encostada na parede em frente à janela, senti meus joelhos tremerem como gelatina. Olhando para as nuvens cinzentas que flutuavam indiferentes pelo céu, eu ouvi as batidas altas do meu coração. Uma oração silenciosa escapou dos meus lábios. Eu pedi apenas uma coisa, que o homem atrás daquela porta fechada sobrevivesse. Um tempo depois, o doutor Otávio saiu do quarto, pálido. Seus lábios tremiam. Sua desgraçada, você tem noção do que fez? Ele disse baixo, mas com uma pressão que cortava mais que um grito. Eu estava salvando a vida dele, respondi. Você interrompeu o tratamento, ele cortou. Você desligou o sistema por conta própria.
Você excedeu sua autoridade. De sua sala, a enfermeira-chefe Dona Marília apareceu, me mediu com um olhar rápido e cobriu a boca com a mão gordinha. Meu Deus, olhem para ela. Toda ensanguentada, parece que saiu de um matadouro. Ele estava morrendo, eu disse seca. O sangue era incompatível. A chefe olhou para o Dr. Otávio, que se impunha sobre mim, e deu um sorrisinho de escárnio. Lá vem você de novo, Letícia, com suas fantasias. Sempre acha que todo mundo é idiota e só você é esperta. O Dr. Otávio não se acalmava. Você sabe quem ele é? É o Almeida, o vice-governador. Você acabou de nos arrumar um escândalo para todo o estado. Ele é um ser humano, eu retruquei. Ele estava com dor, estava sufocando. E agora ele foi para a UTI, o médico me interrompeu. E se ele não sair dessa, a culpa será sua. A maca com o Sr. Almeida foi retirada do quarto e levada em direção à unidade de terapia intensiva. A máscara de oxigênio em seu rosto estava embaçada. Ele respirava com dificuldade. O médico da UTI diminuiu o passo perto de nós e perguntou rapidamente: quem fechou o sistema? Foi ela. Dona Marília apontou um dedo acusador para mim por conta própria, sem ordem. O intensivista virou o olhar para mim. Por quê? Choque hemolítico, respondi curta. O Dr. Otávio tentou dizer algo, mas o médico da UTI o cortou. Nem tente. Os exames confirmaram a incompatibilidade. Mais 5 minutos e estaríamos o levando para o necrotério. O Dr. Otávio engoliu em seco. Seu queixo tremia ainda mais. Mas no prontuário estava tudo. Nós sabemos como as coisas funcionam nesses prontuários, cortou o intensivista. Fizeram o teste de compatibilidade? Querem ir para o tribunal? A chefe se intrometeu, sussurrando alto. O senhor tem noção do que está dizendo? Isso é um escândalo. É a vida de um homem, respondeu o médico calmamente e correu para alcançar a maca. Do elevador, saiu o vice-diretor do hospital, de jaleco branco, impecável, cheirando a perfume caro. Que palanque é esse que vocês armaram? Enquanto Dona Marília e o Dr. Otávio se justificavam, ele ficou parado, olhando com o senho franzido para mim, que estava encolhida contra a parede, escondendo as mãos ensanguentadas nas costas. Então, ele interrompeu o fluxo de palavras com um gesto e, dirigindo-se a mim, ordenou secamente: passe o seu plantão e escreva um relatório detalhado, explicando com que base você, uma técnica, interferiu no tratamento e desobedeceu à prescrição médica. Com a base de que ele estava morrendo, levantei os olhos para ele. Isso a comissão vai decidir, cortou o vice-diretor. Por enquanto você está suspensa. Vá se lavar e pare de assustar as pessoas. Em casa, o silêncio reinava. Entrei no corredor, sem acender a luz, e encostei a testa no espelho frio. Meu filho, universitário, já dormia. O apartamento cheirava a lasanha um pouco queimada. O silêncio me oprimia e me deixava ansiosa. Fui para a cozinha e me sentei à mesa sem ligar a luz. No escuro, o boleto do financiamento do apartamento preso na geladeira brilhava. Eu olhava para ele e sentia um nó no estômago, pressentindo a desgraça iminente. Vão me demitir amanhã mesmo, com certeza. Senti náusea só de pensar que teria que encarar pessoas engomadinhas em escritórios luxuosos que já tinham decidido meu destino. Fui até a pia, abri a torneira e comecei a esfregar as mãos de novo, embora já estivessem limpas. O cheiro de sangue ainda me perseguia. Na minha cabeça, sobrepondosa aos pensamentos sobre dívidas e a busca por um novo emprego, o rosto do paciente de hoje surgia repetidamente. Tomara que ele sobreviva, repeti para mim mesma como um mantra. Se ele sobreviver, significa que eu fiz tudo certo. No dia seguinte, fui convocada para as 9 da manhã. Dormi mal na noite anterior, deitada de olhos abertos para o teto, vendo o rosto pálido do homem, seus movimentos agitados, lembrando de seus soluços convulsivos. A sala de reuniões estava abafada. Ao redor de uma longa mesa sentavam-se 6 pessoas, o diretor do hospital, o vice-diretor, o chefe do setor, o Dr. Otávio, o advogado do hospital e a enfermeira-chefe. Senteze, disse o diretor com descaso. Sentei-me na ponta de uma cadeira. Então começou o vice-diretor, folheando uns papéis. Ontem a senhora interrompeu voluntariamente a transfusão de sangue do paciente Júlio César Almeida. Confirma? Sim, eu disse. Com que base? O vice-diretor perguntou, sem tirar os olhos dos documentos. Ele entrou em choque hemolítico, respondi. O chefe do setor deu um sorrisinho. E você já chegou a esse diagnóstico assim, de imediato? Eu vi os sintomas, comecei a explicar. Ele estava sufocando. Tinha dor na lombar. A urina estava escura, a pressão caindo. Você é médica, interrompeu o diretor. Não, eu disse, olhando para frente.
Então por que você decide que foi um choque, e não uma reação ao medicamento? O diretor não escondia seu desprezo. Olhei-o nos olhos. Porque o médico da UTI confirmou a incompatibilidade. Ele fez os testes. O diretor abriu os braços, como se dissesse que não havia mais nada a ser dito. O vice-diretor tirou lentamente os óculos e começou a limpá-los na ponta do jaleco. Depois, olhou para mim com uma espécie de pena. Letícia, você entende o que é o estresse? Naquele momento fatídico, quando você, tomada pelo pânico, decidiu quebrar o protocolo, você pode ter imaginado qualquer coisa. Você fala de urina escura, de falência renal, de choque hemolítico. Mas aqui na minha frente tem um relatório oficial e recente do laboratório. Não há nada disso nos parâmetros. Tudo limpo. Diga com sinceridade, o médico da UTI lhe mostrou os resultados dos testes ontem, ou você simplesmente confiou na palavra dele? Sendo que ele mesmo estava à beira de um colapso? O advogado tomou a palavra. Do ponto de vista jurídico, a ação da enfermeira pode ser interpretada como excesso de autoridade e interferência indevida no processo de tratamento. Então vocês querem me culpar? Perguntei com a voz embargada. Queremos entender, respondeu friamente o vice-diretor. Por enquanto, escreva um relatório para nós. Indique que desligou o sistema por iniciativa própria, sem a permissão do médico responsável. Olhei para a folha em branco que a enfermeira-chefe me empurrou e, encarando os que estavam sentados à minha frente, perguntei: e nesse relatório vai constar que o sangue foi trocado? O chefe de setor perguntou bruscamente: do que você está nos acusando? Estou dizendo que quase mataram um paciente, retruquei. E agora querem que eu responda por isso? O diretor, com um gesto, pediu que o chefe do setor se acalmasse e disse suavemente: ouça, minha cara Letícia, você é uma mulher jovem, ainda tem muito o que trabalhar. Não precisa estragar a sua vida nem a dos outros. Eu não estou estragando, respondi. Eu estava salvando uma. Ele se inclinou para a frente, apoiando-se na mesa. Então assine o relatório. Cruzei os braços sobre os joelhos, em um gesto de desafio. Eu não vou. Todos na sala ficaram em silêncio. O diretor ficou vermelho de raiva. Todos olhavam para a enfermeira magrinha sentada à frente deles. O vice-diretor falou lentamente: então teremos que discutir a sua demissão. Discutam, cortei. Naquele mesmo dia fui transferida para os plantões noturnos. Dona Marília me encontrou no posto de enfermagem e, sem me olhar nos olhos, disse: fique na noite por enquanto, pense um pouco, talvez você crie juízo. Os dias seguintes se transformaram em uma provação de silêncio. Não me demitiram de imediato, mas era como se tivessem construído uma parede transparente e impenetrável ao meu redor. As colegas enfermeiras que até ontem discutiam comigo os planos para o fim de semana, agora desviavam o olhar apressadamente, e os médicos passavam por mim sem nem sequer um aceno de cabeça. Eu trabalhava nos plantões noturnos, cumprindo minhas tarefas com uma precisão mecânica, quase robótica. E naquela vastidão dos corredores do hospital, minha própria solidão parecia quase palpável. Quando, no final de mais um plantão noturno, me informaram que o Sr. Almeida tinha recuperado a consciência e queria me ver, não senti alegria, mas uma estranha agitação paralisante. Caminhando pelo longo corredor da UTI, eu sentia os olhares tortos das enfermeiras de plantão, e nesses olhares se misturavam curiosidade e medo. Para todos eu já era carta fora do baralho, uma pessoa com a sentença assinada. O quarto estava silencioso, apenas o bip constante dos aparelhos médicos. O Sr. Almeida virou a cabeça com esforço na minha direção. Aproxime-se, disse ele com a voz rouca. Mas naquela voz, apesar da fraqueza, já se sentia o hábito de dar ordens. Me disseram que foi você quem me salvou. E alguém me soprou que por isso decidiram te sacrificar. Eu assenti em silêncio. Você entende, Letícia, que cometeu um suicídio profissional? O Sr. Almeida sorriu discretamente, e rugas profundas se formaram nos cantos de seus olhos. Hoje me trouxeram uns papéis. Os médicos afirmam em uníssono que você quase me mandou para o outro mundo com sua iniciativa. Eu estava parada ao lado da cama, e queria gritar contra aquela injustiça. Apertei os dedos involuntariamente, sentindo as unhas cravarem nas palmas das mãos. Eu fiz o que tinha que fazer, respondi, tentando manter a voz firme. Eu vi que seus rins estavam começando a parar. Eu vi que você estava morrendo. O Sr. Júlio César suspirou pesadamente e desviou o olhar para a janela. Mas nos relatórios deles não há nada disso. Lá está tudo limpinho, impecável, Letícia. E eu? Sou apenas um paciente. Um político? Sim, mas não sou médico. A comissão não vai ouvir o meu achei que estava sufocando.
Minhas sensações contra os relatórios, análises e laudos de especialistas deles você mesma deve entender. Ele fez uma pausa. Eu esperei. Amanhã de manhã, eles vão te esmagar, ele continuou mais baixo, encarando o teto. Eles têm o poder administrativo, os advogados e os papéis perfeitamente falsificados. E você não tem nada, além das minhas palavras, das minhas sensações. E para ser honesto, nem eu tenho certeza. Dificilmente isso poderá te proteger contra a opinião especializada deles. Minha palavra não pesa mais do que esta folha de prescrição. Ele acenou com a cabeça para o plano de medicação pendurado ao lado da cama. Senti um medo real. Eu esperava, se não a salvação, pelo menos um simples apoio humano, e ouvi a constatação fria da minha derrota. Então, o senhor também acha que eu não devia ter interferido? Perguntei, com um nó amargo na garganta que me impedia de respirar. Eu acho que a verdade é uma coisa cara. Às vezes custa uma carreira. Pode ir, Letícia. Obrigado por ter vindo. Preciso descansar. Eu já estava com a mão na maçaneta da porta, sentindo a última esperança se apagar dentro de mim, quando ouvi sua voz seca e sem cor atrás de mim. Até amanhã. E mesmo assim, obrigado, Letícia. Espero que você encontre forças para continuar na profissão. Saí para o corredor e fechei a porta. Aquilo soou como um epitáfio. Ele não disse eu vou te ajudar a ficar. Ele disse tente você mesma se conseguir, como se estivesse se despedindo de mim de antemão. A comissão disciplinar começou na manhã seguinte. Sentados à longa mesa estavam seus membros, várias pessoas em ternos sérios e jalecos brancos. Seus rostos, na sala abafada, pareciam todos igualmente cinzentos. Eles conversavam baixo, mexendo em pastas, mas era notável que todos os olhares voltavam-se, de vez em quando, para o centro da mesa. Lá, sentava-se o chefe de transfusão do estado. Um homem de cabelos grisalhos com um olhar pesado por trás dos óculos. Ele folheava o prontuário lentamente, sem prestar atenção aos sussurros e à agitação ao redor. O diretor do hospital estava de pé junto à janela com as mãos nas costas. Ele se esforçava ao máximo para parecer calmo, mas sua nuca tensa e endurecida o traía, assim como os músculos de sua mandíbula se contraindo a cada pergunta do especialista. Quando terminei de falar, um silêncio pesado, quase palpável, pairou na sala. O diretor deu um sorriso quase imperceptível. Na versão dele, minhas palavras contra os documentos perfeitamente arquivados na pasta não valiam nada. O advogado da comissão já se esticava para pegar o formulário de demissão quando bateram na porta e se ouviu o som característico das rodas de uma cadeira de rodas. Para dentro da sala, entrou o vice-governador em seu pijama de hospital. O senhor Almeida estava pálido, mas seu olhar era afiado e penetrante. Um assessor empurrava a cadeira. Os homens à mesa se calaram. Podia-se ouvir o zumbido da lâmpada no teto. Continuem, senhores, disse o senhor Almeida em voz baixa. Estou muito interessado em ouvir como vocês punem a pessoa que corrigiu o erro fatal de vocês. O assessor, sem esperar convite, aproximou-se da mesa e colocou diante do chefe de transfusão um envelope com o logotipo do Hemocentro Estadual. Isto é o que não está no prontuário oficial, continuou o senhor Júlio César. Mas é o que estava no meu sangue quando recuperei a consciência. O transfusiologista grisalho ajeitou os óculos e abriu os documentos. Os outros membros da comissão congelaram. O diretor parou de tamborilar os dedos no parapeito da janela, e seu rosto começou a adquirir um tom terroso. No zumbido e estalo da lâmpada, ouvia-se apenas o tic-tac do relógio na parede e o farfalhar do papel sob os dedos do especialista. O transfusiologista leu por um longo tempo. Seu olhar se movia pelas linhas sem pressa. As sobrancelhas se juntavam sobre o nariz cada vez mais. Finalmente, ele levantou lentamente os olhos para o médico responsável. Isso já é interessante. A voz do especialista soou anormalmente seca. Em seguida, seu olhar pesado pousou no diretor do hospital. No seu prontuário está escrito que o paciente recebeu sangue do tipo negativo. No entanto, vocês não conseguiram fornecer o recipiente vazio para verificação. E aqui está uma análise independente. O chefe de transfusão do estado levantou os documentos entregues pelo assessor do vice-governador. E ela diz outra coisa, especificamente que no sangue do Sr. Almeida foram encontrados sinais de conflito de RH. Todos os presentes, prendendo a respiração, observavam enquanto o respeitado especialista, com 2 dedos, afastava com nojo a pasta com os resultados falsificados e novamente balançava o relatório do laboratório independente. Olhem para estes indicadores. Aqui temos um quadro inequívoco e irrefutável de um choque hemolítico gravíssimo. Isso não pode ser falsificado e não pode ser escondido.
Essas marcas só aparecem quando se infunde sangue incompatível em uma pessoa. Vocês tentaram me enganar com sua fraude, mas esta análise o transfusiologista não terminou. Ele olhou para mim, sentada solitária na ponta da cadeira diante da comissão implacável. E todos nós devemos admitir que a ação desta mulher, desta corajosa enfermeira, é a única razão pela qual não estamos discutindo um resultado fatal aqui. O diretor se mexeu, como se quisesse protestar, mas sob o olhar gelado do transfusiologista, apenas apertou mais a mandíbula. O silêncio tomou conta da sala. Todos entenderam como a história terminaria. O transfusiologista estadual levantou-se pesadamente e proferiu seu veredito. Todo o material da perícia independente e este prontuário serão imediatamente encaminhados ao Ministério Público. Há aqui um caso claro de falsificação de documento e criação de condições que ameaçaram a vida de um paciente. O diretor e a equipe responsável estão suspensos de suas funções até a conclusão da investigação. Eu fiquei sentada, imóvel, sem acreditar no que estava acontecendo. Eu já não esperava um milagre, já havia me conformado com a expulsão. E agora não sentia triunfo, apenas um estranho silêncio zumbindo em meus ouvidos. Senhores, estão todos dispensados, anunciou o transfusiologista, e caminhou diretamente até mim. Ele me deu um tapinha paternal no ombro e acrescentou mais suavemente: obrigado, minha jovem. É raro encontrar tamanha perspicácia. Saímos juntos da sala. As portas se fecharam atrás de nós, abafando as vozes e o grito agudo do diretor, tentando provar algo ao advogado. Quando o transfusiologista mais velho me deixou, fiquei no corredor, sem saber o que fazer. Um por um, os funcionários do hospital, atordoados, saíam da sala. Passou por mim, com as pernas bambas, o antigo médico do Sr. Almeida, o Dr. Otávio. Seu olhar vagava perdido, e ele passou por mim resmungando algo incompreensível. Eu o observei se afastar. Ele caminhava pelo corredor com passos irregulares. O assessor empurrou lentamente a cadeira de rodas com o Sr. Almeida. O Sr. Júlio César levantou um pouco a mão, pedindo para parar. Pois bem, Letícia, parabéns, disse ele. Você venceu. Eu olhei para ele. Nós vencemos, Sr. Júlio César. Se não fosse pelo seu envelope, eles teriam me esmagado. O vice-governador estendeu-me a mão. Na dobra do cotovelo, ainda havia a marca da injeção. Hesitei por um segundo e coloquei minha palma na dele. Seu aperto era firme e quente. O que vai fazer agora? Ele perguntou. Não sei, respondi honestamente. Acho que vou apenas para casa. Pela primeira vez em uma semana e meia vou dormir sem pesadelos. Bom plano, assentiu o Sr. Almeida. Mas saiba que profissionais como você não ficam sem trabalho por muito tempo. Vou me encarregar de que na nova história deste hospital, lhe ofereçam um lugar digno, onde você não precise lutar com a própria consciência. Ele apertou minha mão mais uma vez e sinalizou para o assessor continuar. Ajeitei a gola do meu jaleco, respirei fundo e caminhei na direção oposta para o vestiário. À minha frente, uma noite tranquila, o ar frio da rua e, finalmente, a certeza no dia de amanhã. Um mês depois, o caso ruidoso de falsificação de documentos ainda era discutido nos corredores, mas o medo da antiga gestão autoritária e da rede de proteção que ela construiu para esconder erros e crimes de seus protegidos finalmente se dissipou. A antiga diretoria aguardava o julgamento e no setor, todos se acostumavam às novas regras, mais rígidas e justas. O Dr. Otávio foi demitido por grave violação de suas obrigações e falsificação de documentos. Com tal anotação em sua carteira de trabalho, o caminho para clínicas decentes estava fechado para ele. O vice-governador entrou no setor. Ele veio para um exame de rotina, mas antes de ir para o consultório, parou no posto de enfermagem. Sobre o balcão havia uma pasta aberta com portarias e ao lado um crachá novo e brilhante. O Sr. Almeida passou os olhos pelas linhas do documento e se deteve no meu nome. Agora, ao lado dele, estava escrito: enfermeira-chefe do setor. Nesse momento, eu saí de um dos quartos. Estava com o jaleco limpo, cabelos presos. Havia uma nova graça em meus movimentos, a de uma mulher segura de si. Ao ver um antigo paciente, parei e instintivamente levei a mão ao peito para ajeitar o crachá. Mas meus dedos tocaram apenas o tecido. Eu já tinha tirado o antigo e ainda não tivera tempo de prender o novo. Parabéns pela promoção, Letícia. O Sr. Almeida acenou para a pasta. A justiça lhe cai muito bem. Obrigada, Sr. Júlio César. Eu sorri. Como vai a sua saúde? Os médicos dizem que meus exames estão como os de um astronauta. Ele sorriu. Os rins funcionando perfeitamente. Acontece que quando se trata seguindo o protocolo, e não o capricho de alguém, as coisas andam mais rápido.
Ele olhou mais uma vez para o meu novo crachá sobre a mesa e acrescentou mais sério: fico feliz que você tenha ficado neste hospital. Agora estou tranquilo por mim e por quem vier a precisar dele. O Sr. Almeida seguiu pelo corredor em direção ao consultório, e eu peguei meu novo crachá. Prendi o alfinete no peito, e em meu olhar brilhava uma determinação ativa. Eu estava no meu lugar.